Olá, queridos, Deus abençoe vossas vidas. É bom estarmos em mais um tempo da Igreja de Líderes. Você que nos acompanha já sabe que a Igreja de Líderes não é um curso, não é um estudo bíblico, mas é um lugar onde todos aqueles que servem a Igreja do Senhor são fortalecidos na sua fé, no seu ânimo, na sua confiança, num direcionamento, num comissionamento de como a gente pode ir fazer e fazer bem feito, principalmente para a glória de Deus, mas para benefício de todos nós, seus filhos. A Igreja de Líderes é a igreja que serve a igreja. Quero compartilhar com você, neste momento, a respeito de um tema muito importante para todos nós, todos aqueles que servem a Deus. A Igreja de Líderes, como a gente sempre diz, é a igreja que serve a igreja. Não é uma reunião das pessoas mais importantes, das melhores, das mais cultas, sábias, não. É aquela que está na base, servindo, apoiando, ajudando em amor, sabendo que servindo a igreja está servindo ao próprio Deus. Todos nós, todos os filhos de Deus, em algum momento do exercício do nosso ministério, o chamado, nós passamos por dúvidas, por questionamentos a respeito daquilo que estamos sendo ou do que estamos fazendo. Será que vale a pena ou eu preciso mudar? O que eu tenho que mudar em nossa vida? Dos efeitos que as coisas erradas ou negativas que acontecem, eles têm sobre nós, é tentar mudar quem somos. Muitas vezes as coisas não estão dando certo ao nosso redor e a gente pensa que o problema está em nós, quando na verdade é o ambiente onde nós estamos. Não é você que está errado, mas o ambiente onde você está, ele está reagindo à luz que há na sua vida. Ele está reagindo ao propósito de Deus que há sobre você. Então, faz necessário, uma vez ou outra, a gente poder renovar o chamado e o propósito de Deus em nossa vida. O propósito, a nossa missão, aquilo que nós devemos ser e fazer para a glória do Senhor. Em João, no capítulo 10, versículo 40, eu quero trazer um texto muito precioso. Esse texto tem falado muito ao meu coração, tem me animado em tempos como esse que a gente vive, onde há conflito entre o que devemos ser e fazer com aquilo que nós temos visto ao nosso redor. João 10, versículo 40, diz que retirou-se outra vez para além do Jordão, para um lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Aqui está falando de Jesus. Jesus, ele retira-se então do lugar aonde ele estava, o ambiente onde ele estava. Ele vai para aquele lugar onde ele um dia foi batizado nas margens do Rio Jordão. Nós convencionamos dizer que o ministério de Jesus começa no Jordão. Quando ele foi batizado, Deus falou: aí está meu filho em quem tenho prazer. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Sabe, houve testificação daquele chamado. Houve razão para aquele chamado. E nada melhor do que retornar ao Jordão quando a gente vive dúvidas a respeito do nosso chamado, tal como Jesus. Então, por que Jesus revisitou o Jordão naquele momento? Porque ele deixou a multidão e todos que estavam ao seu redor e se retirou para aquele lugar tão conhecido, tão desejado, onde memórias afetivas tão especiais haviam para ele ali. Hebreus 4, verso 15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porém Cristo, que tal como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus chorou, Jesus teve sede, ele teve fome, ele passou frio, ele não tinha onde repousar sua cabeça quando estava cansado, passou por tudo aquilo que a gente passa. Ele vai e sai de onde está e vai ao Jordão, revisitar o Jordão. Havia algo precioso, especial naquele lugar. Memórias deveriam ser renovadas na sua mente, no seu coração. Afinal de contas, estamos falando do Filho de Deus que, tal como nós, em tudo foi tentado. 3 razões pelas quais Jesus vai revisitar o Jordão. A primeira delas é porque tentaram matar Jesus. Em João 7, antes aqui do capítulo 10, diz que depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia,
porque os judeus procuravam matá-lo. Olha só, eles queriam matá-lo porque ele havia declarado aqui no capítulo 6 de João 35 que ele é o pão da vida e aquele que vem a mim não terá fome, quem crê a mim nunca terá sede. Por uma afirmação tão especial, tão maravilhosa, por Jesus ser essa referência de alimento constante para a nossa vida, por ele se colocar acima daquele maná que desceu dos céus, que para os judeus era um pão do céu, Jesus diz: eu sou o verdadeiro pão do céu. Por afirmações como essa, no capítulo 7, verso 1, diz que tentaram matá-lo por causa disso. E então ele precisou ir ao Jordão, porque alguma coisa não está batendo entre o que ele está fazendo e a forma como as pessoas estão reagindo ao seu chamado. Mas a segunda razão pela qual Jesus vai revisitar o Jordão é porque tentaram apedrejá-lo. Diz o capítulo 8 agora, nós estamos caminhando, começamos no capítulo 6 de João, no 7, agora no 8, verso 59. Diz que pegaram pedras para lhe atirar. Já pensou? Já não bastava atirar em prostitutas, aquelas pedras, em leprosos, agora atirar as pedras no Filho de Deus. Procuraram atirar aquelas pedras, mas Jesus ocultou-se, se escondeu, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Bom, eles quiseram apedrejar Jesus. Por quê? Porque Jesus diz no capítulo 8, que nós lemos no verso 12, que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olhe, por coisa tão linda e maravilhosa. Não é bom a gente ter direcionamento? Luz fala de direcionamento, luz fala de referência, luz fala de guia, né? E Jesus é isso para nós. E porque Jesus falou estas coisas, as pessoas tentaram apedrejar ele, tacar pedra nele para o ferir. E ele precisou fugir. Ele não desapareceu, ele não foi arrebatado, não. Ele não usou milagres para se salvar e se curar de situações. Isso é um ensino para nós. A gente às vezes espera o estalar de dedos de Deus para nos livrar, nos levar para outro canto, acabar com tudo num só momento. Mas Jesus foi um filho de Deus que nunca usou o seu poder, sua autoridade, milagres para benefício pessoal, tá bom? Ele passou fome e teve que passar fome. Ele, neste caso, foi alvo de uma caçada e ele teve que ser esperto, teve que fugir, passou entre a multidão escondido, se escondeu talvez na sua capa e se mandou dali. Terceira razão pela qual Jesus revisitou o Jordão é porque tentaram prendê-lo. Nesse capítulo 10 que nós lemos, antes dele ir para o Jordão e ali no lugar onde João Batista o batizou e ele ter aquelas memórias de volta de algo tão glorioso que aconteceu ali, diz o versículo anterior, o 39, que procuraram, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Por que eles quiseram prender Jesus aqui nesse capítulo 10? Bom, porque no versículos anteriores, no 27 e 28, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que coisa maravilhosa! Palavras que nos dão força, confiança, que não nos dão medo, sabe, sobre o amanhã, o que vai acontecer, sobre quem vai usar ou abusar da nossa vida, de quem diz que tem controle. Não, Jesus está dizendo aqui que as ovelhas dele, tal como nós, ele conhece, sabe quem somos, ele dá vida, ele nos dá a vida eterna e a gente não vai perecer, ninguém vai nos tirar da mão do Senhor, amém? Confia nisso. Apenas você ou eu é que podemos nos afastar das mãos do Senhor, mas enquanto estivermos nas mãos dele, ninguém pode nos tirar dessa mão abençoada. Bom, essas são as 3 razões pelas quais Jesus, basicamente, precisou ir ao Jordão e revisitar o seu chamado ali, seu propósito de vida. Quiseram prendê-lo, quiseram matá-lo, quiseram apedrejá-lo. E por que nós devemos hoje, nesse dia, revisitar o Jordão? Bom, é necessário
a gente voltar ao Jordão, ao começo de tudo, aonde tudo começou. Primeiro, porque assim como tentaram matar Jesus na Judéia, ele teve que ir para a Galileia. Nós também devemos entender qual é o momento em que a gente deve mudar o rumo da nossa vida. Sabe, tentaram matar ele, diz aí o versículo 1, como a gente leu do capítulo 7. Então ele não andava mais na Judéia, mas sim no caminho da Galileia. Não se trata aqui de uma fuga, mas de andar por outro caminho. Você vinha num caminho, agora eu vou ter que me virar e sumir daqui. Não, é estabelecer rota alternativa. Não há fuga, sabe, para quem tem destino traçado por Deus. Na fuga em si não existe destino. Qualquer lugar serve para quem está fugindo. E toda fuga, lamentavelmente, ela nos leva para o lugar errado. Se a gente não tiver um propósito, um rumo, em momentos de desespero, para fazer qualquer coisa que for, a gente acaba fazendo algo errado. Não use da fuga, não faça da fuga um instrumento para se livrar de um momento ruim hoje. Isso pode complicar as coisas muito mais. Seguir por outro lugar, ou seja, ir por outra estrada como Jesus fez, demonstra o planejamento e a continuidade da nossa missão. Ou seja, Jesus entendeu, não posso andar mais pela Judéia, mas eu vou andar pela Galileia. Eu não vou ali afrontar os meus inimigos, meus adversários. Sabe? Tem alguns líderes que eles partem por confronto pessoal para demonstrar força. Não há nenhuma vantagem nisso. Sabe por quê? Porque em todo conflito de força, no final, todos perdem. Essa é uma batalha que não vem de Deus. É uma batalha carnal. Ela é uma batalha terrena. Se impor pela força, se impor pelo talento, se impor pela sabedoria, sabe? Se impor pela pressão. Nada disso faz parte do chamado de Deus. Jesus não se impõe a ninguém. Se ele não estava sendo querido na Judéia, ele ajustou a rota dele para a Galileia. Então não se trata de uma fuga, mas de ajustar a rota. O escape aí de um conflito que Deus nos coloca diante de nós não é uma gambiarra na nossa história, né? O escape é um caminho que Deus sempre providencia para nos livrar de situações que a gente não via saída. Então, eu não via uma saída, pastor, mas Deus providenciou o escape. Olha, toda a provação, toda a luta que você vive lutando debaixo de um direcionamento de Deus, ela sempre tem um escape. Na hora que você não aguenta mais, não suporta mais, 1 Coríntios 10, 13 diz que não veio sobre vós tentação, senão a humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Deus é maravilhoso. Ele sempre provisiona para a gente tudo o que Deus faz de plano. Há que confiar nos planos de Deus. Ele já preparou um lugar, uma estratégia, um caminho para a gente poder escapar de situações negativas em nossa vida. Então, assim como tentaram matá-lo na Judéia e ele teve que ir para a Galileia, você e eu também devemos escapar. Revisitar o Jordão é ter um tempo de recobrar força e ânimo após um tempo ou uma situação que tinha o potencial de nos matar. Ir para o Jordão ali, para Jesus, foi um tempo de refletir e recobrar as forças. Às vezes você está levando pancada, 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 e Deus te dá o escape para você recobrar suas forças e seus ânimos, porque você não vai morrer fazendo a obra de Deus. Segunda razão pela qual nós devemos revisitar o Jordão é porque, assim como tentaram apedrejar Jesus, tentarão fazer isso conosco, e alguns até conseguirão acertar algumas pedras em nós. João 8,59 diz que pegaram pedras em pedras para lhe atirarem. Algo interessante, no lugar certo, as pedras têm uma enorme utilidade. As pedras são necessárias, sim. Não se constrói um edifício, não se constrói um muro, nada se constrói de casa ou prédio sem pedras. Elas servem como alicerce. Mas no lugar errado, as pedras têm o potencial de incomodar,
dificulta a caminhada. Uma pedra no sapato dificulta andar. Um chão cheio de pedras, uma estrada cheia de pedras, dificulta a caminhada. Ela não apenas incomoda, mas as pedras podem nos paralisar. Porque uma pedra atirada sobre nós, ela pode ferir, machucar, né? Você acertado por uma pedra, fica marcado, pode até quebrar um dos seus ossos, enfim. As pedras podem ferir. Mas o pior, quando elas atingem a nossa cabeça, elas podem nos matar. Então há perigo sim nas pedras. Em qualquer outro lugar do nosso corpo, as pedras ferem, machucam, mas na cabeça pode matar. Proteja sua mente, aquilo que você pensa, suas convicções em Deus, sua fé. Guarde a sua mente de pedras que possam ser jogadas para ferir você. Talvez eu não consiga impedir de levar uma pedrada em outra parte do meu corpo, faz parte do exercício do ministério. O apóstolo Paulo passou por situações muito ruins nesse sentido, mas guarde a sua cabeça. A Bíblia diz que a nossa mente, a nossa cabeça tem que estar protegida com o capacete da salvação. Amém? Então, proteja a sua vida. Revisitar o Jordão, então, é ter um tempo de alinhamento sobre o que nós temos pensado, refletido, ocupado a nossa mente. E se existe ali um alinhamento entre o nosso chamado e o nosso pensamento, às vezes nós estamos pensando em coisas distintas do nosso chamado. Então, olha, proteja a sua mente, proteja a sua cabeça das pedras que podem vir do adversário para ferir e matar a sua vida. Terceira e última razão pela qual é necessário revisitar o Jordão é porque, assim como tentaram prender Jesus, tentarão nos aprisionar também. Versículo 39 diz que procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Se o inimigo não tiver sucesso em nos apedrejar ou em nos matar, certamente vai tentar nos manter presos, aprisionados. E o que pode aprisionar um líder no exercício do seu ministério? O que será que pode nos paralisar? Falamos há um tempo atrás sobre o que paralisa um líder na sua caminhada de conquista. E o que pode aqui nesse momento paralisar a nossa vida no exercício do nosso ministério, já que o inimigo não pode nos apedrejar e não terá sucesso em nos matar? Primeira coisa, as suas amizades e as suas influências, elas podem paralisar você. Elas podem te deter, podem te aprisionar. O Salmo 1, versículo 1, você conhece: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Guarde-se, cuide-se de amizades doentes, escravizadoras, de influências negativas, de pessoas que nunca chegam para acrescentar fé e confiança a você. Sempre vem para encher seu coração de dúvida, de incredulidade, de falta de capacidade, de uma inconstância, de tantas dúvidas e questionamentos. Guarde-se disso, tá bom? Isso pode prender você e paralisar você. Não apenas a amizade e influência pode nos paralisar, mas também o estilo de vida carnal. Quando eu falo carnal, não estou dizendo necessariamente pecaminoso. É possível ter um estilo de vida carnal. O que é um crente carnal? É um crente que basicamente não tem o hábito da leitura da palavra, da meditação, da adoração a Deus. É um crente que está sempre se movendo pelo seu intelecto, pela sua capacidade, o seu carisma. É um líder que confia muito no seu potencial humano, mas pouco ou nada ele coloca diante do Senhor. Jeremias 17, verso 5, é um texto que você já ouviu inúmeras vezes e muitas vezes usado de forma errada. Diz assim, diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Até aí você já ouviu e você pensa: ah, sim, a Bíblia diz, eu não posso confiar em mais ninguém. Não está falando de você confiar em uma outra pessoa. Aqui diz o seguinte, diz mais: maldito o homem que confia no homem, vírgula, e faz da carne o seu braço, ou seja, da carne, o seu corpo, o seu intelecto, o seu braço forte. Braço na Bíblia que tem a ver com firmeza, com força,
pegar, com tomar posse. Maldito o que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele afasta o seu coração. Como é que eu afasto o meu coração de Deus? Quando eu não o busco mais, quando eu não expresso o amor a Ele, seja por meio do serviço, da confiança, do ministério, quando eu me afasto das minhas atividades junto aos meus irmãos, quando eu já não sou misericordioso, quando eu abro lugar e espaço para amargura, rancor no meu coração, eu vou afastando meu coração de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, meu coração vai sendo cheio de amor, misericórdia, graça, confiança e fé. Mas quando eu afasto o coração, ele vai se tornando entenebrecido, escurecido, ele vai sendo obscurecido pela maldade que há no homem. O coração do homem é enganoso. Então a gente tem que colocar o nosso coração, como diz o Senhor, filho meu, dá-me o teu coração. Coloque o seu coração diante de Deus. Não tem um estilo de vida carnal. Quantos crentes você conhece? Eles não oram, não leem a Bíblia. Só estão debaixo de uma experiência que tiveram. Legítima, certa, confiada, amém? Mas não é só experiência. A gente vive pela fé e a fé na palavra do Senhor. A terceira e última razão pela qual podemos ser aprisionados é no desvio da nossa função e da nossa utilidade. 2 Timóteo 2,4 diz que ninguém que milita ou que batalha se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, um líder, quando ele deixa de fazer as coisas de Deus, atarefado com um monte de outras coisas ao seu redor, não estou falando da sua subsistência, do seu trabalho, mas um monte de outras coisas, até o próprio lazer, ele pode me afastar da presença do Senhor. Sim, algo tão necessário e bom, mas que tem que ser dosado. O lazer não pode ocupar todo o espaço ocioso da nossa vida. Não, há que ter dose nisso aí. A gente precisa exercer o nosso ministério. O desvio de função é o quê? Você fazer outras coisas para as quais não foi chamado. Isso é algo que aprisiona o crente. Depois, no final, a gente ouve histórias de não era bem o que eu queria, não era isso que eu desejava, eu ajudei a tantos, mas eu não consegui ser feliz. Porque quando você está alinhado ao seu chamado, para aquilo que você faz, ao seu dom e talento, há felicidade no seu coração. Mas quando eu estou fazendo até a obra do Senhor, mas desalinhado com aquilo que eu deveria fazer, meu coração se encherá certamente de tristeza. Revisitar o Jordão é ter um tempo de reflexão e depuração do nosso ministério e o chamado que devemos exercer. Bom, nós estamos chegando ao fim. Eu quero trazer para você apenas mais um texto que está em Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. A recompensa do céu para a sua fidelidade ao chamado e ao propósito de Deus. Haverá recompensa. Jesus fez isso. O que é que ele faz, diz a Bíblia? Havia algo proposto para ele. Alegria. Deus tem isso para você. É a proposta de Deus que você seja uma pessoa feliz. Mas o que é que Jesus faz? Suporta a cruz e despreza a afronta. Ele suporta a cruz porque a cruz representava o quê? A responsabilidade dele. Jesus não veio ao mundo e nasceu para fazer milagre, para curar enfermo. Isso acontece como consequência do ministério dele. Mas ele veio ao mundo porque ele tinha que fazer algo que ninguém mais podia fazer. Porque pregar o evangelho qualquer um poderia. Ele veio na cruz, para morrer na cruz, em nosso favor, em nosso lugar. Então ele suporta a cruz. Você e eu temos que identificar o nosso ministério chamado e suportar tudo aquilo que vai tentar nos tirar do nosso chamado, do nosso ministério. Vai valer a pena suportar tudo por amor a Deus, mas também por amor ao chamado dele para as nossas vidas. Ele desprezou a afronta. Ele ignorou a afronta daqueles que estavam ali contra ele, querendo apedrejar, prender e matar. Agora, você não faz isso sozinho, quieto. A gente sabe que tem horas que temos que ir ao Jordão, revisitar o Jordão,
lá onde tudo começou, lá onde as águas desceram sobre a cabeça, lá onde ele se levanta daquelas águas, lá onde ele vê o céu aberto, lá onde ouve a voz testificando a respeito dele, lá onde ele viu o Espírito Santo descer. Volte ao começo, renove suas forças, diz o Senhor. Volte ao primeiro amor. Renove, não deixe isso apagar na sua vida. Você está cansado, está aflito, está sem esperança na sua vida, está cheio de dúvidas sobre o que você deve fazer? Volte ao começo. Revisite o chamado, revisite o Jordão. Deus tem um lugarzinho para a gente se recuperar de todas as dúvidas e questionamentos que virão sobre a nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, eu oro neste momento agradecendo ao Senhor, porque o Senhor sempre tem um lugar onde nós podemos nos fortalecer, onde nós podemos ter a provisão e o cuidado que vem do Senhor. Deus, leva-nos neste momento ao Jordão. Eu quero ir ali, ao comecinho de tudo. Sem as ambições, sem as obrigações que tantos colocam contra nós e sobre os nossos ombros. E quando menos esperamos, Senhor, estamos envolvidos com tantas coisas, menos aquelas que o Senhor nos mandou fazer. Mas esta palavra vem hoje, Senhor, para nos renovar o chamado e dizer que há um lugar em Deus onde nós temos que retornar de vez em quando, como Jesus fez, para ter o chamado renovado. Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe. Até a próxima, aqui na Igreja de Líderes. É a igreja que serve a igreja. É o grupo de pessoas que dispõe do tempo e talento para servir ao Senhor. Até logo, se Deus quiser.